Hoje teve um encontro no reino espiritual histórico do presidente dos Estados Unidos com o presidente do Brasil. Não tenha isso como algo normal. E hoje começou ali uma rota de colisão. Aquilo é uma rota de colisão entre os Estados Unidos e o Brasil. Hoje eu vi um jogo de estratégia militar sobre o presidente dos Estados Unidos da América, o secretário Marco Rubio e o secretário do Tesouro Nacional americano. Era como se tivesse uma bacia, o presidente dos Estados Unidos pegar as suas mãos, colocar dentro da bacia e começar a lavar as mãos e dizer assim: estou livre das consequências que o Brasil poderá ter se não aceitar as exigências dos Estados Unidos da América. A negociação vai começar. Os Estados Unidos da América não sentou para negociar com o Brasil. Então eu vou começar aqui a dizer que todos os outros da América Latina, ou aqui na circunvizinhança, o que poderá acontecer com vocês também será o que está acontecendo com os dois países, Colômbia, Petro e Venezuela. Deus libertará o Brasil. Qual é a forma, o mecanismo? Eu quero garantir que Deus libertará o Brasil. Antes que as coisas aconteçam, Deus sempre revela aos seus servos e os profetas. E o apóstolo Reginaldo Rolim, na tarde deste domingo, 26 de outubro de 2025, traz mais uma poderosa palavra profética para a nação brasileira, mais especificamente para os Estados Unidos da América, Brasil, Venezuela e Colômbia. O apóstolo diz que agora verdadeiramente irá começar a negociação entre o presidente Donald Trump e o presidente do Brasil, e que uma rota de colisão irá acontecer entre eles. O apóstolo diz também tudo o que irá acontecer na Venezuela, na Colômbia e toda a América Latina, pois o fim de Maduro está muito próximo de acontecer. Como de praxe, está um vídeo muito sério, muito importante, então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você seja o primeiro a receber. E também para que o algoritmo da plataforma reconheça que este vídeo é de grande relevância e distribua para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma tremenda palavra profética dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Eu quero que vocês gravem agora, porque eu vou começar agora uma visão, uma revelação. Vou começar, eu quero que a partir de agora, verbo de Deus, a todos vocês, que vocês gravem, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente vocês. São 24 minutos dessa live, e agora são 15 horas e 57 minutos. 15 horas e 57 minutos do dia 26 de 10 de 2025. Bem, hoje é dia 26 de 10 de 2025. 26 de 10 de 2025. Hoje é 26 de 10 de 2025. 26 de 10 de 2025. Há 4 meses antes dessa data, 26 de 10 de 2025, 4 meses antes, eu falava sobre o dia, até o dia 31 de março, até o dia 31 de outubro, esse mês que nós estamos, do 10, até o dia 31 do 10 de 2025. Deus não me daria sono, foi outra coisa que eu sofri. E Deus me mostraria as coisas. E antecipadamente eu venho e digo, hoje é 26, ainda falta 5 dias, é isso? Falta 5 dias para finalizar o mês. Quantas coisas de 4 meses para cá, quando eu comecei a falar, não acontece? Quantas coisas que nunca aconteceram em 7 anos? Os 4 anos de Bolsonaro, mais 3 anos do governo que aí nós estamos. São 7 anos. Nunca aconteceu em 7 anos o que aconteceu de 4 meses para cá. Nunca. Se você for analisar o contexto do início,
Nunca aconteceu. 4 meses antes dessa data, 26/10/2025, o Senhor disse, ó, você só vai ter sonho a partir do dia 31, último dia do mês 10. Aí você volta a ter sonhos. Até lá você não sonha. Mas eu vou te dar a revelação, Isão. Foi aonde florou em minha vida, eu vi escrito na tela, depois eu vi escrito assim no quarto, no ar. Eu não tinha isso, eu vi escrito no ar. Eu ouvia. E depois, gente, eu fui criticado muito, mas eu sempre fiz isso. Sempre fiz. Eu gosto sempre de relatar. E eu peguei e comecei a escrever. Como no livro de João, lá em Apocalipse. João, escreve o que tu vê e escreve as 7 igrejas da Ásia. E eu comecei também a ver, né, porque eu só ouvia. Eu comecei a ver, não só ouvir, mas a ver. E eu também comecei a escrever. Então hoje eu vejo, eu ouço e eu escrevo. Estou escrevendo assim, ó. Às vezes eu me levanto de madrugada e vou para a mesa, e pego um papel na mesa, e boto o papel na mesa, e eu fico escrevendo, de madrugada, eu escrevo. Sabe, eu vou vendo, eu vou ouvindo, e vou escrevendo. Eu vou vendo, eu vou ouvindo, e vou escrevendo. E o Senhor disse, eu vou te dar um dom de fazer leituras do futuro. Como você diz, no começo da sua live de 2022, o que você disse milhares de vezes lá para cá. Cita que você está baseado em Amós capítulo 3, versículo 7. Amós 3,7 que diz, e certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes ser revelado o seu segredo aos profetas. Sandra Borges, irei orar por você, por sua casa. Olha, deixa eu dizer. Então eu fico ali escrevendo, eu vejo, eu ouço e eu escrevo. Isso tem multiplicado muito forte para substituir as visões nos cultos proféticos que eu tinha dentro do ministério da igreja, da qual pastorei 17 anos. Eu só me sinto mais vivo quando eu estou na live, porque na live a visão abre. Eu fico no quarto. Tem um canáriozinho belga que canta aqui muito. E aí eu boto o canário belga perto de mim e eu fico ouvindo, porque eu ouço Deus nele, porque a Bíblia diz que todo ser que respira louva ao Senhor. Enquanto o canário belga canta, eu fico ouvindo Deus no quarto. Eu não sou muito de sair, mas mais de ouvir. Aí à noite, quando tem culto, eu vou para o culto. Porque eu pedi a Deus para ir para o culto. Senão eu acabava. E apesar de ir, pregar, mas eu sentia vontade de descer e botar a mão no povo e dizer assim diz o Senhor. Mas isso não acontece assim com muita frequência. De 100% acontece 1%. Só para me lembrar. E eu quero falar de agora, preste bem atenção. Hoje, na data do dia 26/10/2025, não tem essa data como as outras datas que passaram desde o dia 14 para cá, do 10 de 2025, os acontecimentos do dia 14 para cá, não tem como normal, porque não foram normais. Hoje, dia 26/10/2025, hoje teve um encontro no reino espiritual histórico do presidente dos Estados Unidos com o presidente do Brasil. Rapidinho. Não foi totalmente um encontro, mas foi coisa muito rápida. Não sei se levou 12 minutos. Foi muito rápido. Não sei quanto tempo levou. Mas muito rápido. Não tenha isso como algo normal. Porque não é normal. E quando eu falo que o povo brasileiro pede libertação do Brasil, mas eles não estão preparados para a consequência da libertação, é a mais pura verdade. O povo brasileiro não estão preparados para uma libertação do Brasil. E hoje começou ali uma rota de colisão. Aquilo é uma rota de colisão entre os Estados Unidos e o Brasil. Muitas pessoas pensam e dizem, será que o presidente dos Estados Unidos não vai mudar? Será que ele não vai mudar? Deixa eu dizer uma coisa da leitura espiritual, e eu quero que vocês gravem isso aí. Ele colocou o maior porta-avião militar
nuclear do universo para ir para a fronteira do Caribe, para ir para o Caribe. Ele não está colocando o maior porta-avião mundialmente falando, com armas poderosíssimas de destruição em massa. Ele não estaria fazendo isso, você lá na Itália, se ele não tivesse convicto em seu coração o que ele queria fazer, pela estratégia. Hoje eu vi um jogo de estratégia militar sobre o presidente dos Estados Unidos da América, o secretário Marco Rubio e o secretário do Tesouro Nacional americano. Parecia que, não comparando, tá, que era como se tivesse uma bacia e tivesse vazia a bacia, eu via isso, e depois chegasse a água para encher a bacia, para depois o presidente dos Estados Unidos pegar as suas mãos, colocar dentro da bacia e começar a lavar as mãos e dizer assim: estou livre das consequências que o Brasil poderá ter se não aceitar as exigências dos Estados Unidos da América. Porque não é pedido, é exigência. Exigência, não é pedido. A negociação vai começar. Ali, não sei se quantos países tinha, 100 países ou 150 países. Hoje eu não sei quantos países tinha ali, juntos. Mas todos os países esperam uma decisão dos Estados Unidos. Qual é a decisão? Os Estados Unidos da América não sentou para negociar com o Brasil. Não deu possibilidade de chances, não deu possibilidade de defesa, não deu possibilidade de diálogo, não deu possibilidade de conversa. Ali, ele disse: tá bom, rapidozinho, não sei quantos minutos durou aquilo, se foi 12 minutos, ou foi 14, 15 minutos, rapidinho, tá bom, vamos conversar sobre isso. Não estou satisfeito com muita coisa, mas vamos colocar aqui em parte, vamos parar os tarifaços por um tempo. Ele fez isso com todos os países, ele fez com a China, ele fez com a Rússia. Todos os países têm a chance e a possibilidade de parar. Vamos parar por um mês até que a negociação avance. Se não avançar, eu volto pesado sobre os tarifaços e sobre tudo que eu pretendo fazer. É mais ou menos assim. E se você quer ver, saber a minha posição, da minha leitura espiritual, eu vou dizer a você. A minha leitura espiritual continua a mesma coisa. Se vocês olham e observam, quando eu digo, pelo Espírito, a parte espiritual, desde novembro e dezembro de 2024, tudo que sucede, eu falo assim a minha maneira, sucede quer dizer acontece, tudo que sucederá na Venezuela, se sucederá no Brasil. O que é que vocês pensam? O que é que vocês analisam por isso? Tudo que se sucederá na Venezuela, se sucederá no Brasil. Tudo que acontecer na Venezuela, irá acontecer no Brasil. O que é que vocês pensam com isso? Será que vocês não estão ligados a tudo que está acontecendo na Venezuela? O que está acontecendo na Venezuela, eu vou fazer a minha leitura espiritual, porque Deus me dá isso. E eu estou muito feliz com o que aconteceu hoje. Muito feliz. O que vai acontecer agora, eu vou dizer o que é. Escute bem. Não é normal e imprescindível, ninguém nunca viu isso, o maior país econômico e armado bélico, mundialmente falando, chamado Estados Unidos da América, colocar um poderio militar num poderio velho fraco, onde não tem exército, velhas, despreparados, chamado Venezuela. Para poder colocar ali e poder dizer assim, vou resolver a parada aqui, depois eu passo para o Petro. Petro, como é o país daquele presidente lá? Como é o nome dele? Esse Petro, que foi sancionado, ele, a esposa e os filhos. Agora, ditador, não sei se é Petro o nome dele. Qual o país dele? Alguém pode me ajudar aí? Vou esperar você me ajudar, vou beber um pouco d'água. Petro, né? Isso, Colômbia. Pronto, Colômbia. Muito obrigado a todos. Eu vou mostrar aqui para o território nacional brasileiro e para a América Latina, porque
em novembro e dezembro de 2024, eu garantia com todas as letras, 1.500 letras, e dizia o seguinte, com 1.500 letras eu dizia o seguinte, eu garantia e dizia o seguinte com 1.500 letras, o presidente, o candidato a presidente norte-americano, Donald Trump, será eleito, sentará na cadeira presidencial, governará e Deus governará com ele. E ele libertará a América Latina. São mais ou menos 17 países que diretamente serão libertos pela gestão de Donald Trump. E vocês se lembram disso? Então, Petro, na Colômbia, aí eu vou aqui. Eu vou começar pela Venezuela, Nicolás Maduro. Depois, começando pela Venezuela, vou pegar logo o Petro aqui. Pega logo o Petro aqui. Então, eu vou botar o que eu boto em cima de um, vou botar em cima do outro. E o restante dos países vão entender a linguagem militar. Eu não sou militar, eu não entendo disso, sou profeta. Mas eu entendo da ciência espiritual que não se ganha pela força armada somente. A força armada se atemoriza, mas as estratégias é quem vence uma guerra. Então eu vou começar aqui a dizer que todos os outros da América Latina, ou aqui na circunvizinhança, o que poderá acontecer com vocês também será o que está acontecendo com os dois países, Colômbia, Petro, e Venezuela, Nicolás Maduro. Quem está entendendo, diga amém. 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 É mais ou menos assim, milhões de vezes por cento, o que teria que ser. Mais ou menos assim, 100% o que poderia ter. É mais ou menos assim, 100%, milhares de vezes o que poderia ter. Isso, vamos colocar também. Então, um resumo totalmente da leitura espiritual é essa. O comportamento americano do Donald Trump sempre tem que ser, enquanto há diálogo, cortês e educado. Eu vou repetir. O comportamento do presidente americano Donald Trump tem que ser sempre cortês e educado. Isso é o que todo mundo vê. Isso é que as nações vê. Isso é que a imprensa divulga. Mas o que está dentro dele só vê quem é espiritual. O que está dentro dele, a própria vontade dele, não tem nada a ver com aquilo. Eu vou botar aqui, depois eu vou cobrar coisas que o território nacional brasileiro não vai admitir. Eles não vão aceitar aquilo que eu vou impor e colocar na mesa. Aí eles vão ver o peso do meu dedo mindinho. É mais ou menos assim que Donald Trump pensa. Nada vai voltar. Quem bota um aparelhamento militar daquele no Caribe, porque eu dizia antes dele colocar, eu falava antes dele colocar, há mais ou menos um ano atrás, eu disse, ele vai colocar, vai libertar, vai derrubar Maduro. A possibilidade, eu digo sempre, eu vejo deputados, senadores, hoje, em dizer o que eu digo há 9 meses atrás, a possibilidade dele ser preso existe, mas é mínima. Vocês viram isso milhares de vezes. Mas a possibilidade de ser morto é 92%. 92%. 8% aí é de ser preso. E eu dou um detalhe do que eu vi, foi o casalzão, nível casalzão, abençoado lá em São Paulo. Muito obrigado a vocês também, nível casalzão. E a possibilidade, aí eu vi 2 generais ou 3 militares de alta patente dos Estados Unidos, ficarem ali na Venezuela com a tropa militar deles para coordenar a transição, para organizar e para fazer uma limpeza, uma geral. Isso não muda. Não muda. Não muda. Vai continuar. Essa é a leitura espiritual. Não é uma leitura jornalística. Não é uma leitura jornalística e nem de ciência jornalística, nem nada. É espiritual. E lembra que eu digo sempre, o espiritual que manda. O físico saiu. E eu estou fazendo uma leitura espiritual do encontro histórico sobre esses 2 líderes. O americano e o brasileiro. O que está no coração do americano, eu já falei o que está. Não é a palavra que sai da boca dele, porque ele tem que ser cortês e educado. Embora não é isso que queira. Deus libertará o Brasil. Qual é a forma, o mecanismo
Da forma, da maneira e a qualidade, eu não sei. Eu quero garantir que Deus libertará o Brasil. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.